Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Vou falar em portunhol. Espero que todos puedan acompanhar em alguma medida. Bueno, mi presentación, por favor. Eu vou falar, la verdad, del caso de Manaus, pero também vou falar um pouco mais sobre um dos temas mais predominantes em las presentações, que é o tema de las políticas de desarrollo productivo, que creio que, em fines del dia, é o tema central que estamos discutindo acá, não? Arrancando com uma breve revisão das políticas de desenvolvimento produtivo. Creio que, em alguma medida, já se tratou disso demasiado hoje, mas vou tentar falar de alguns pontos específicos para não fazer uma repetição. Bueno, como se mencionava, as políticas de desenvolvimento produtivo são algo que estão aí presentes por há ao menos 250 anos. Em alguma medida, os países desenvolvidos desarrollaram essas políticas de distintas maneiras e, em base a essas políticas, promoveram seu processo de crescimento e desenvolvimento econômico. E, em alguma medida, esses países começaram a falar de livre comércio depois que já tinham uma base econômica sólida. Então, era uma coisa muito funcional e de acordo com seus interesses específicos, e não em base a uma discussão mais ampla de lo que deve ser ou não políticas de desenvolvimento produtivo, e ao mais o tema de livre comércio. Pero, chegando um pouco mais para os dias de hoje, e vou falar disso depois, os países desenvolvidos, em base a uma visão de que se deveria promocionar o livre comércio, começaram a pressionar países em desenvolvimento a não promover políticas de desenvolvimento produtivo e sim abrir suas economias. E por quê? Porque era de seus interesses. O segundo ponto, uma comparação entre as experiências de Ásia e América Latina e Caribe. Já se mencionou bastante bem o caso de China, pero há outros casos, um caso bastante sofisticado, que é o caso de China, pero há também outros casos de países asiáticos, como de Coreia do Sul, de Taiwan e outros. Que há, e de outro lado, há as políticas dos países em desenvolvimento de América Latina. Justo Fausto mencionava isto em sua apresentação, que nós seguimos um caminho de promocionar políticas de substituição de importações, mientras que os países asiáticos, em los 60, arrancando com o Japão um pouco antes, e logo depois outros países conhecidos como os tigres asiáticos, e depois China, perseguiram uma política não de substituição de importações, mas de promoção de exportações. Foi justamente o que se mencionava acá. E este é um ponto muito importante, porque se uno desarrolla suas políticas mirando o mercado interno, e muitas vezes se hace isto em base a políticas que protegem os interesses das empresas que vão explotar o mercado interno, isso tem, de acordo com as evidências empíricas, distintas implicações em termos de incentivos para desenvolver inovação, para desenvolver ciência e tecnologia, para a adopção de modelos econômicos e modelos de negócios mais sofisticados, para a promoção de produtividade. De outro lado, o modelo chino, ou o modelo japonês, o modelo de Coreia e outros, ao perseguir uma política de promocionar o desenvolvimento produtivo para o mercado internacional, isto generava um outro tipo de incentivo, que era a necessidade de buscar uma sofisticação que pudesse garantizar a presença e a entrada em los mercados. Isso é muito importante. Por supuesto que China, por exemplo, lo hizo explorando ou utilizando a quantidade muito grande de gente, de chinos
que em seu momento custava muito pouco, como instrumento de atração de inversão, especialmente americana, para produzir aí em território chino e então exportar coisas a preços muito baixos. Pero este modelo é verdade que avançou muitíssimo, explorando preços baixos de mão de obra, pero mientras tanto, isto generou um processo de aprendizagem, um processo de búsqueda de conhecimento de como ter presença internacional e como sacar benefícios dessa presença internacional. Isso cambiou tudo. Mientras que esses modelos miravam hacia afuera, nós outros miramos hacia dentro. Isso é um game changer. E ajuda a explicar por que nossas políticas, em muitos casos, não avançaram como se esperava. Sim, políticas de desenvolvimento produtivo, pero ancladas em incentivos que não promocionavam o crescimento da produtividade, de inversões, de conhecimento, de tecnologias e outros. E esse é um ponto muito importante. O ponto C aí, quando uno mira as evidências empíricas de que funciona e de que não funcionam as políticas de desenvolvimento produtivo, por supuesto que há um montão de coisas. Por supuesto. E por supuesto que essas coisas cambiam ao longo do tempo. Por supuesto. E isto também cambia de acordo com as distintas institucionalidades, com os vecinos e muitas outras coisas. Pero há algumas coisas que são mais ou menos senso comum em la literatura. E vou falar muito rapidamente de que são estas. São o contexto econômico nacional e internacional favorável, e podemos depois falar de que seria isso. Uma visão estratégica e muito foco. No, é impossível ter uma política de desenvolvimento produtivo muito fragmentada que mira distintas metas, distintos objetivos, porque é muito difícil alcançar a tudo isso. Um consenso político e apoio das élites locais. Há muita evidência que mostra que isso é fundamental para o logro de políticas de desenvolvimento produtivo. Um pacto alrededor de prioridades da política, integração com o território, aposta em la autonomia do território. Creio que isso é muito significativo para o caso de Terra del Fuego. Disponibilidade de recursos fiscais do governo para este processo inicial de arranque que se requer subsídios, incentivos fiscais, esse tipo de coisa. Funcionários públicos capacitados, apoio fiscal temporal e condicionado a metas muito bem definidas. Esse é um elemento muito importante e cada vez mais importante, e eu creio que quizá isso deveria ser considerado também para o caso de Terra del Fuego. Evaluação permanente das políticas, política adaptativa a câmbios externos. O mundo cambia muito rápido e é necessário uma revisão permanente de que funciona e de que não funciona, e o que não funciona se saca, e o que funciona há que acelerar e escalar. Muita coordenação e articulação à la interna dos governos. Isso é absolutamente fundamental para a construção de uma política que pare de pé. Disponibilidade de capital humano, por supuesto. Ancoragem em vantagens comparativas e competitivas. Este tema é especialmente importante para os dias de hoje, onde a construção de um parque industrial se convertia em algo muito mais complexo que antes. A modo de exemplo, quando os países asiáticos, Coreia, Japão, Taiwan e outros, começaram suas políticas de desenvolvimento produtivo, as políticas internacionais de promoção de livre comércio não eram como as que temos hoje em dia. Eram muito distintas. Era muito mais fácil subsídios, era muito mais fácil apoio público às empresas estatais, a taxas de interesse negativas, esse tipo de coisa. Hoje em dia, é claro que passamos por uma crise da OMC, mas aún há regras que dificultam muitíssimo o exercício
de la promoção de várias regras, especialmente quando se está falando de países em desenvolvimento, como é o caso de Brasil, de Argentina, de Chile e tantos outros. Então, que devemos fazer? Eu vou discutir isso no próximo slide. Há que ter em conta, em um contexto como este, a importância das vantagens comparativas e competitivas, já que já não se pode construir indústrias como os chinos, por exemplo, lograram construir. Continuidade da política, esse é um tema fundamental. Distintos governos, em muitos casos, o cambio de governo implica cambio das políticas e há uma destruição de ativos muito grande. É muito comum em América Latina. Há uma destruição de ativos em termos de políticas públicas, de capital humano, de regras, incluso de ativos fijos e de tantos outros. A continuidade é fundamental. Disponibilidade de infraestruturas críticas. Justo Fausto mencionava este tema há pouco. Regulação adequada, custo e disponibilidade de capital e de financiamento. Isso ajuda, por exemplo, a explicar o caso chino, japonês, de Coreia, de Taiwan e de outras partes. Nós, acá em América Latina, se há uma variável muito importante para explicar as dificuldades que temos para a promoção de desenvolvimento produtivo é o custo de capital, que nos expõe de uma maneira direta ou indireta, não somente a nossos riscos, mas também a competência que há para a ubicação de plantas ao redor do mundo. Isso é um tema muito importante e isso deve ser sempre considerado em termos de desenvolver políticas de financiamento que sejam adequadas a um processo de desenvolvimento produtivo. Garantias e outros instrumentos de de-risking, isso passa, por exemplo, por a Banca de Desenvolvimento Multilateral, mas também por instrumentos financeiros sofisticados que apoiam este processo de desenvolvimento produtivo. Uso de tecnologias avançadas, inovação e patentes, colaboração internacional e fundos ou bancos de desenvolvimento. Este tema, também Fausto Justo mencionava isto, a importância, mais allá de la produção, de la assemblaje, muito mais importante é a capacidade de produção de coisas que de verdade tenham uma agregação de valor importante. Isto passa por la capacidade de desenvolver ideias e convertê-las em produtos. Isso requer conhecimento, a segunda coisa, conhecimento, e a terceira coisa, conhecimento. Isso passa por ciência e tecnologia, isso passa por capital humano avançado, isso passa por la capacidade de desenvolver patentes, isso passa por la colaboração internacional. Não se desenvolve conhecimento de maneira aislada. Então, um processo genuíno de desenvolvimento produtivo, com mais probabilidade de êxito, é também um processo que está aberto à colaboração internacional, especialmente em lo que é pertinente a conhecimento, a cambios de ideias, e cambios e crescimento das capacidades produtivas. Bueno, o tema de fundos e bancos de desenvolvimento também é um tema característico. Não? Quando uno mira o que passou em Estados Unidos, em Inglaterra, Ásia mais recente, em todos os casos, o acesso a capital de mediano e largo prazo a baixos custos é um tema absolutamente central para se viabilizar a implantação e a sobrevivência de parques industriais, especialmente quando se pensa ou quando se mira a produção para exportação. Então, esse é um tema. Então, aqui se discutia este fundo que a lei 16.400 desarrollar um fundo que de verdade mire de maneira importante
ou crie os incentivos adequados é fundamental. Isso passa por um tema de governança, mas também isso passa por o que se vai fazer com esses recursos e, quizá, mais importante, de que maneira se pode utilizar estes recursos para mobilizar recursos de terceiras partes. Então, quizá esse é um tema também bastante importante. Bueno, ¿por qué la política industrial está em moda? Creo, de novo, se tratou deste ponto antes. Eu creio que há um tema interno em los países. Nós, quando pensamos que os Estados Unidos, se uno vai, por exemplo, ao site, ao sítio da Casa Blanca, se você põe aí Industrial Policies, você vai ver que esses documentos, depois de muitos anos em que os americanos rechazavam políticas industriais, na época de Obama, se começou a tratar de políticas industriais, e por quê? Por um tema de política interna, um tema de empregos internos. Isso se acentuou na época de Trump, pero empieza com Obama. Luego, o tema de geopolítica, que também Fausto mencionava, o tema de câmbio climático, da pandemia, e que vai vir adelante. Creio que também já se mencionou, um processo de fragmentação. Pero, em fines do dia, o que passa em dia é um processo crescente de políticas industriais ativas, especialmente em Estados Unidos e União Europeia. Para que tenham uma ideia, os paquetes recentes de apoio à indústria americana sumam mais de $2 trilhões. Para que tenham uma ideia, o quilo de hidrogênio verde, em promédio, custa mais ou menos $4 a $5 em Estados Unidos. A subvenção ao quilo a los que produzem hidrogênio verde nos Estados Unidos está por $3. Então, ao produzir um quilo de hidrogênio, você ganha $3. Se isso te custa 4, você vai ter uma margem extremadamente grande. Isto passa em vários outros setores. O que genera uma dificuldade muito grande para países em desenvolvimento que buscam desenvolver políticas de desenvolvimento produtivo, para países em desenvolvimento. E há que ter este tipo de coisa em conta. Então, sacar políticas hoje em dia de desenvolvimento produtivo é algo muito mais retoso que antes, muitíssimo mais retoso, por todo este contexto internacional, político, geopolítico, econômico, de custo e acesso a capital, de protecionismo a temas de tecnologia e conhecimento. Então, buscar o equilíbrio, o balance adequado para sacar uma política que pare de pé e que não necessite demasiado de apoio fiscal, é onde estamos e para onde temos que mirar. Bueno, o caso de Manaus. Claramente, já se mencionou acá que Manaus é um caso muito convergente com o caso de Terra del Fuego ou de Magallanes. É um tema geopolítico, maiormente, não? E nesse sentido, foi uma experiência muito exitosa, porque generou as condições para a atração de gente para a região amazônica e Manaus especificamente. Hoje em dia vivem aí em la zona quase 3 milhões de pessoas, então, de alguma maneira, se logrou o que se buscava, que era a ocupação do território, a institucionalidade do território. Mas, de outro lado, há também temas. Como o modelo implantado foi um modelo de assemblaje para o mercado interno, não se logrou depois cambiar o sistema com a imposição de metas de produtividade e outros tipos de coisas. O que se hizo foi generar um protecionismo em favor das empresas que são maiormente multinacionais, que fazem assemblaje, não pagam impostos de importação e outros tipos de imposto, e têm
em seu direito de acesso ao mercado interno de Brasil, que é muito grande. Isso, por supuesto, que genera uma competência com as empresas que estão em outras partes do Brasil e um custo político permanente, porque, em termos de renúncia fiscal, isso passa de 12 a 15 bilhões de dólares ao ano. É muita plata. Mientras que os benefícios são muito limitados em termos. Quando uno mira os benefícios e impactos no terreno, na zona de Manaus, tampouco se generou os benefícios que se esperavam. Há muita pobreza, muitas favelas, uma porção relativamente pequena de trabalhadores estão em las fábricas e os salários são muito baixos porque são empresas de assemblaje. Então, há um lado positivo, o lado geopolítico, de ocupação do território, mas em termos de produtividade, de encadenamento, de cadenas produtivas, nada disso passou e é muito pouco provável que vá passar. As empresas, como eu dizia, são multinacionais, maiormente, lograram uma extensão hasta 2073, então vão estar aí por ao menos 110 anos, pero é uma experiência que tem os dois lados, não? Isso implica dizer que é uma mala experiência, a ideia é mala? Não, isso implica dizer que não é sim ou não, é o como e em favor de quem. Essas são as perguntas clave acá. E para encerrar, quando uno mira hacia adelante, considerando tudo que hablamos, considerando que o custo e a probabilidade de êxito de uma política de desenvolvimento produtivo nos dias de hoje é algo muito mais complexo e difícil que antes, uno tem que mirar algo ou áreas que podem ser muito úteis para se pensar em como seguir adelante mientras se defende políticas de desenvolvimento produtivo, porque há que tê-las. Uma coisa é mirar com mais ênfase em áreas que arrancam em base às vantagens comparativas e competitivas da zona. Isso genera de partida um custo baixo, um conhecimento que já está, muitas vezes cadenas de valor, o potencial de ser competitivo aí, quizá, é muito mais grande. Então, não é fazer ou produzir e vender commodities, é de partir das commodities, é agregar valor às commodities e fazer disto uma renda de desenvolvimento produtivo, de conhecimento, de ciência e tecnologia, de aumento da produtividade, de formação de capital humano. E já se mencionou acá, ao menos 2 expositores mencionaram vários setores, para o caso de Altera del Fuego, que departem dessa mesma visão. Como generar riqueza, empregos, salários, incentivos, departindo das vantagens comparativas que já estão aí, reveladas. Outra coisa é explorar os novos mercados, porque aí a economia política é muito menor. Exemplo, tudo que tem a ver com a economia do clima, do câmbio climático. Há uma área gigantesca de negócios, gigantesca, que pode apoiar a descarbonização do mundo. Se você está aí, e há muitíssimas coisas por fazer, você vai generar potencial para tu zona, para tu país, para tu região, para tu província, e vai generar benefícios para os demais, de outras partes do mundo. O que rompe com muitos obstáculos políticos e que vão em contra do processo de desenvolvimento produtivo. Há coisas como o mercado de carbono, a economia azul e tantas outras áreas que são novas. Aí que estar. É algo muito promissório. E, finalmente, o tema de governança e melhores práticas. Uma política para quedar-se de pé, há que estar muito anclada nesses princípios. E, finalmente, um último comentário. Uma política de desenvolvimento produtivo que
busca estar preparada para um debate sobre benefícios fiscais, esse tipo de coisa, que hace esta política em favor do resto do país, deve ser uma política que busca ser autônoma e independente de apoio fiscal, em algum momento no futuro. E para isso, eu creio que é necessário buscar ou mirar em tudo que dê uma sobrevivência estrutural a esta política de desenvolvimento produtivo, porque por aí eu creio que é um caminho bastante mais promissório. Paro por aqui, muitas graças.